Estamos de volta com o programa Sala de Imprensa e, como eu disse no final do primeiro bloco, eu estaria conosco aqui, e você já viu as imagens aí, compondo essa bancada maravilhosa aqui de colegas de comunicação, o Wilker Carvalho Lopes. Eu vou começar com ele, de lá para cá. Wilker, você chegou aqui no meio do programa, do primeiro bloco, você viu que a gente estava falando da questão do Paulo Hartung, você que também é muito ligado nas redes sociais. Essa dancinha, vamos dizer assim, eu quando falo essa dancinha, eu usei essa expressão porque eu lembro muito do programa, do filme Tropa de Elite, não tinha lá o personagem do Fortunato, que era o apresentador, que ele falou assim: a dancinha, governador, essa dancinha do governador seria uma forma dele restabelecer uma conexão com a sociedade através das redes sociais, com essa juventude com que ele dançou ali, e tentar dar uma melhorada na imagem dele? Boa noite, Fabiano. Boa noite aos nossos telespectadores, ao Rui, ao Rodrigo. Desculpa o atraso, né? A gente está produzindo notícias, sempre atrasa um pouquinho, né? A gente cuida de criança, cuida de negócios, e aí atrasei, peço desculpas a vocês. Mas falando sobre Paulo Hartung, eu, quando vi o vídeo, recebi, né, no aplicativo, né? No WhatsApp, nós não temos essa problema de falar, né? Recebi no WhatsApp. Eu custei acreditar que era ele. E aí eu perguntei ao assessor dele, né, que ele tem um contato, esse vídeo é o Paulo Hartung? E o assessor confirmou, é o Paulo Hartung. Inclusive nós divulgamos esse vídeo. Eu, assim, me causa até estranheza, porque não é o perfil dele. Não é o perfil de Paulo Hartung. Eu acho que ele se empolgou. Acho que ele estava ali num momento bom, tinha uma música bacana, uns jovens, como você mesmo disse. Ele se empolgou e foi. Não acredito que ele quis fazer tanta mídia assim. Acredito que ele ia dar essa mídia, mas não do jeito que foi. Mas eu acho que não faz o estilo dele, não. Ele é um outro perfil, é o gestor, né? Que se apresenta sempre como gestor. Poderia o Casagrande faria aquilo ali com tranquilidade, não seria uma coisa estranha, porque é um cara que toma café, toma pinga, vai no boteco, é um outro perfil. Mas eu achei estranho também, eu acho que não faz muito o perfil dele não, mas em épocas pré-eleitorais tudo se faz, tudo, né? pode acontecer. Né? Rodrigo, mas eu acho que é exatamente por isso que eu acho que foi planejado, por ele ter exatamente essa fama de gestor, de sério, de não ser o perfil dele, e o Casagrande, que será o possível adversário dele, se encaixar totalmente o contrário. O povo toma pinga, toma café, é mais popular. Então, eles, com certeza, nos estudos que eles fazem, obviamente, que eles estão fazendo estudos e pesquisas a todo momento, percebeu-se isso, que ele precisava chegar naquele público ali, e aí eles foram e criaram aquela situação ali, num negócio que ele... Porque eu acho que ele dançou muito bem, não dá para engolir isso. Ele caiu muito bem no negócio. Muita vontade, né? Análise perfeita. Eu acho que... eu tive assim, o prazer de fazer algumas campanhas políticas em televisão e também acompanhar os maqueteiros e participar de reuniões, né? Então o Paulo Hartung, ele não tem realmente esse perfil, né? Acredito, dentro dessa análise perfeita que o Rodrigo fez, e também o Wilker, que a dança foi bem planejada, em cima de pesquisa, para poder traçar um novo perfil, para que ele possa se apresentar melhor para enfrentar o próximo candidato, que com certeza será o Casagrande, e o Casagrande tem um perfil parecido com o de Jéssica Mata, né? Aquele cara que fica filando um cigarro, filando um cafezinho, conversa com todo mundo, entendeu? Se tiver de dançar um bolero, ele dança, e dança com muita tranquilidade. Rui, eu quero chamar você para uma pergunta na sequência, uma colocação na sequência, mas o Rodrigo, o Casagrande, que tem esse perfil diferenciado, o Wilker acompanhou aí, a gente viu aqui em Guarapari também, ele é acessível, ele se comunica com o povo de uma forma bem diferente do Paulo Hartung, e tem esse perfil. Voltando na história política, na disputa, Paulo Hartung, Casagrande, parecia que vinha para uma reeleição fácil, quando ele perdeu para Paulo Hartung. Foi engolido por Paulo Hartung. Quem viu o debate viu que ele foi assim engolido. Teria faltado preparo para ele, acreditando talvez que ele seria o candidato natural à reeleição, e acabando não houve essa possibilidade. E por isso porque se a gente fala de mudança, de diferença de perfil, isso é uma coisa, não é?
Agora, de despreparo, o Casagrande não é despreparado, mas parece que ele veio talvez de uma forma bem inocente para o embate com o Paulo Artung, talvez não tenha se preparado. Será que ele relaxou? Não, pode ser tranquilo, Paulo Artung não vem candidato, não vai bater de frente comigo, eu vou nadar de braçada. Teria sido isso? Eu acho que o que aconteceu foi o que o Rui falou aqui do passado de Paulo Artung. Paulo Artung mostrou toda a sua inteligência para articular e para compor. Quando o Casagrande acordou, Paulo Artung já tinha costurado o interior inteiro, já tinha pegado as maiores lideranças e estava do lado dele. Então, quando o Casagrande percebeu, tentou se mexer, já era tarde demais. Paulo Artung já tinha unido as lideranças, as forças do lado dele, e isso ele sabe fazer muito bem, né? E tinha todo o prestígio do nome dele. E é um grande nome, uma grande liderança, isso nós não podemos deixar de falar do Paulo Artung, que fez 2 grandes mandatos. Casagrande também tinha os seus problemas, tinha suas dificuldades, errou em algumas coisas, errou principalmente na composição política, na articulação política. Então, ali que eu acho que o Casagrande acabou perdendo a eleição com o Paulo Artung. O Paulo Artung conseguiu unir maiores forças. Às vezes as pessoas que estão nos assistindo em casa, mas que forças são essas que esse camarada está falando, né? Popularmente falando, a eleição não se ganha assim facilmente o voto, o seu votinho que vai lá e conta, não. O seu voto é contado por meio de uma liderança. Então, cada liderança tem um valor. E a união desses valores que interferem ou pedem um voto para você, que fazem ganhar uma eleição. Então, por exemplo, o Paulo Artung é aliado do Edson. Então, ele já tem Guarapari, de certa forma, ele fala, eu tenho uma porcentagem em Guarapari, porque eu tenho o Edson como aliado. E em Anchieta eu tenho o Fabrício como aliado, que é o atual prefeito, então também tem uma boa quantidade de votos. E do mesmo lado, do outro lado, o Casagrande já falando, bom, lá em Guarapari eu tenho o Gedson não disputou a eleição, tal, mas eu posso trazer o Carlos Von, que esteve praticamente empatado com o Edson. Se eu conseguir trazer ele, eu vou igualar a situação. E é assim que funciona nos 78 municípios do estado, e assim vai se construindo uma eleição. Posso só acrescentar, dentro da análise dele, eu gosto de pegar alguns certos ganhos. Dentro da sua análise, eu falo assim como minha experiência, tá? Dentro da minha experiência política, diz o seguinte, que a eleição... Lembrando que o Rui Crespo foi vereador em Vitória, tá? O segundo vereador mais votado, mais novo, né? Graças a Deus. Entendeu? Então, veja bem, para se ganhar uma eleição majoritária, né, como você falou ali, e da articulação do governador, nós temos que ter alinhavado a grande vitória, muito bem feito, tá? E depois a região sul, ou a região norte. Geralmente se faz isso com as articulações com alguns partidos, que são as lideranças, e também com determinadas fisiologismos, né? Por exemplo, Paulo Artung agora, nesse mês, ele nomeou, não vou citar, né? Nomeou um amigo nosso, que é uma grande liderança da região que abrange Guaçuí, que ele é de Guaçuí, né? Que sempre deu uma votação expressiva a ele, tá? Então já nomeou, né? Estava encostado, já nomeou esse cidadão, esse companheiro nosso, já para garantir o Guaçuí, Alegre, aquele canto ali. E com isso vai minar quem? Guaçuí, Castelos. Vai minar quem? Casagrande, que é da região sul. Ele já está trabalhando. De Castelo, né? De Castelo, da terra da minha mãe, onde eu passei minha infância. Então, ele quando faz esse jogo de xadrez e coloca uma determinada peça, ele está minando o adversário dele, tá? Então, às vezes não é tarde para o Casagrande, mas ele já está trabalhando e ele tem a força da caneta, tá? Tem um poder de articulação. A força da caneta tem a chave do cofre para dar abono, para começar a soltar dinheiro agora para as prefeituras, para funcionários. Isso faz uma grande diferença. Soltar dinheiro para as prefeituras. Soltar dinheiro para a prefeitura e soltar abono. Wilson, para a gente trazer o Wilson de volta para a conversa, a gente falando dessa questão de Casagrande, certamente Casagrande deve ser. Casagrande seria definitivamente, fatalmente, o nome para enfrentar Paulo Artung, porque se conversa muito. Tem Ricardo Ferraço,
eu acredito que seja uma pretensão de vir a governador em algum momento. Se fala de outros nomes, mas talvez, e aí eu quero depois do Will, eu quero a opinião de vocês também, mas talvez Casa Grande seja um nome e tem aí o Ferraço só, não lembro de outro nome que pudesse disputar. Mas Casa Grande não haveria um outro nome para estar nessa disputa? A Rose disse que é candidata. Tem hoje, óbvio, o nome que sempre primeiramente vem à cabeça é o Casa Grande. E isso faz diferença para o marketing e para a pesquisa, né? O nome faz diferença. O que acontece, como o Rodrigo bem falou, a Rose de Freitas está muito animada, a palavra talvez seja, para ser candidata. Ela tem um problema que ela é do mesmo partido do Paulo Hartung. Por incrível que pareça, ela dialoga bem com o Casa Grande. Os dois têm acontecido aí alguns eventos que eles têm ido juntos e se elogiado mutuamente, né? Pode ser um problema, né? Exatamente. Ferraço, não sei, acho que ele está focado talvez na sua reeleição para senador, tanto é que pediu essa licença para poder fazer um pouco de político mais liberdade, mas também não sei se é o momento dele não, porque o jogo está muito apertado, né? A gente tem um Paulo Hartung que nunca não está morto. A gente falou dessa dancinha e de outras coisas, mas Paulo Hartung ele não entra em bola dividida. O Rui falou isso aqui no início, só vai na boa. Né? Só vai na boa. Então, se ele perceber que existe alguma chance dele não levar, pode ser que ele vá disputar outra coisa, porque aí ele leva vamos dizer assim, na palavra normal, de carroçada. Se ele for hoje candidato a senador, está eleito. Aí é fácil. A governador está eleito? Com uma pequena chance, mas não é tão fácil. E assim, o mercado também tem outros candidatos que podem surgir, Vidigal, talvez o Aldifas na Serra, né? O Sérgio Magesse talvez queira forçar o PSDB mas sem expressão se lançar, né? Mas atrapalham, né? Então num colégio eleitoral grande, né? Sei lá, tira um pouco de voto. Eu não sei, o cenário hoje... Marques Filho não seria um nome? Não. Essa questão é o partido, o PSDB, onde eles estão hoje. Tem até abril agora, né? Para mudar. Abril, se não me engano, até abril dá para a pessoa... São 6 meses só da eleição, né? 6 meses. Então, eles podem mudar de partido 6 meses antes da eleição. Então, muita gente pode pular de partido nessa virada do ano aí. Mas eu não sei o que o Paulo Hartung... Ele esconde o jogo, né? Ele gosta de esconder o jogo, mostra para um lado, mas ele está indo para outro. Então, temos que aguardar mais um pouco. Ainda é cedo para definir como é que vai ser esse embate lá. Mas talvez seja uma eleição muito difícil. Não vai ser tão fácil como ele veio com o marketing na outra gestão. Casa Grande, como o Rodrigo bem falou, dormiu no ponto. Quando acordou, o Paulo Hartung já veio com um discurso de contas desarrumadas, o Estado vai quebrar, eu tenho que voltar porque eu sou o cara da gestão. E o povo comprou isso. Ele tinha um recall grandioso de 8 anos de governo. O Paulo Hartung, o Casa Grande, quando acordou, já era tarde. Bom, a gente vai pegar um gancho falando. Só para a gente complementar essa questão, há uma conversa que os partidos podem se unir, não Hartung e Casa Grande, mas os partidos fazerem uma composição que viria Casa Grande e Hartung para o Senado, os dois para o Senado. Agora nós vamos substituir 2 vagas, né? E eles colocariam um nome alternativo para o governo, podendo ser Rose ou Ricardo, com mais chance para Ricardo, para fazer essa composição. É muito difícil? É muito difícil, mas nos bastidores se fala dessa possibilidade. E a Rose é candidatíssima porque é o seguinte, ela está no 4º ano do Senado. O Senado tem um mandato de 8 anos, então não tem nada a perder. Ela não vai perder absolutamente nada. Ela tem a força dentro do partido dela. Ela continua com o mandato dela de senadora. Ela tem a força dentro do partido dela, que é o PMDB. Se cogita, inclusive, a saída do Paulo Hartung, já vi falar da saída dele. Também já ouvi falar. Né, podendo ir para outro partido. E eu acho que quem pode fazer a diferença nessa história toda é o PSDB. Para onde que o PSDB vai? O PSDB tem pessoas que preferem o Casa Grande e tem pessoas que preferem o Paulo Hartung, dentro do próprio partido. Visto isso, a eleição que aconteceu recentemente, a eleição deles lá,
que uma parte do partido foi para um lado, outra parte foi para o outro. Como o Rui falou, a Grande Vitória faz muita diferença. Hoje a Grande Vitória é dividida. A capital Vitória, o prefeito Luciano, é ligado à Casa Grande. Juninho, ligado ao Artung. O Artung foi lá e buscou ele. Em Viana, o Daniel, ligado à Casa Grande. Vila Velha, Max Filho, se diz amigo do Casa Grande, mas todo mundo sabe que os Max nunca se entenderam com o Artung. Então, possivelmente, na hora que for para valer mesmo, ficar com Casa Grande. Ele vai ficar com Casa Grande. E lá na Serra, Vidigal vai para um lado, Aldifes vai para o outro. Bom, a gente vai fazer um intervalo. Por falar, pegar um gancho que o Will colocou aí nas suas colocações, sua opinião, avaliação, nós temos lá Casa Grande, ou aliás, o Artung, que tem um recall muito bom, como o prefeito Edson teve aqui, dos 5 anos e 6 meses, 5 anos e 8 meses que ficou no governo, e aí veio para a eleição com o VOM e ganhou assim apertado, né, pouco mais de 100 votos. Paulo Artung se chegar a visualizar, vislumbrar uma disputa apertada, como o Edson teve, estou falando da política local, porque no próximo bloco a gente vai falar da política local. Mas ele não viria para a disputa, né? Com certeza não viria. A gente vai fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando já de política local, fazendo também um retrospecto aqui de Guarapari, não poderíamos deixar de falar, e a gente peguei esse gancho aí para a gente já colocar na fita, como se diz aí popularmente, o próximo assunto do próximo bloco. Até já.